ironinghero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito vaga. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores, hoje dia 7 de fevereiro de 2023. Relembro, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Comigo tenho os fundadores Nuno Silva da Uriplay, Stefano Moraes da Índico Capital Partners. Hoje não podemos contar com a presença do Tim Vieira, que teve aqui um compromisso de última hora e não pode estar presente, mas mandou um abraço para toda a gente. Meus caros, bem-vindos. Vamos arrancar com as nossas temáticas da atualidade e o Stefan sente-se inspirado pelas Jornadas Mundiais da Juventude. Este tema é completamente surreal, porque realmente tem-se ouvido opiniões completamente inverosímeis sobre a questão. Ou seja, ninguém tem dúvida que gastar muitos milhões em palcos é uma má ideia, particularmente palcos que depois têm que ser reconstruídos e por aí fora. Agora, o que me parece estranho é que as pessoas ponham em causa muita gente, vários quadrantes políticos, o próprio evento, não é? Isto era como dizer assim, olha, eu vou fazer o Mundial de Futebol e depois uns meses antes dizer, afinal já não quero fazer o Mundial de Futebol porque os estádios custam muito. Não, agora não há volta a dar. Em primeiro lugar, já que se fez esse compromisso internacional, obviamente que é para fazer, não é? O compromisso nem foi da Câmara Municipal atual, enfim, foi da Câmara passada e do Governo, segundo eu entendo. E depois, também segundo entendo, quando esta atual, digamos, direção camarária chegou lá, estava muito pouco feito. E, portanto, de repente encontramos-nos naquela fase de calças na mão que é ai, temos que fazer uma Jornada Mundial da Juventude e não há nada programado. Ou há muito pouco. Tendo dito isto, ainda bem que agora se vai conseguir resolver baixando um bocadinho os custos. Mas está-se a fazer um alarido talvez excessivo, no sentido em que isto é daquelas situações em que há muitas culpas para distribuir, mas particularmente de quem programou e de quem não fez nada antes. E a mim espanta muito que haja agora vozes e até memes a mandar, digamos, abaixo o evento inteiro, quando nós sabemos que um evento desta natureza, não interessa se a pessoa é católica ou não é católica, obviamente vai trazer resultados positivos para o país, a nível de marca, a nível de visibilidade e a nível financeiro, seguramente vamos ter muito mais visitantes do que aqueles que estariam aqui normalmente no período de verão, porque eu também já vi artigos a dizer, não, mas é a mesma coisa, porque se vêm esses, não vêm outros, porque não há espaço nos hotéis. Não é bem assim. Há um conjunto de serviços que são prestados a essas milhares ou milhões de pessoas que vêm, que não seriam prestados. Portanto, é bom para o país. Estes grandes eventos, nós até normalmente somos bons a organizar estes grandes eventos. Portanto, é um bocadinho triste ver as pessoas a querer, não, agora como a Pala são 5, ou a Pala, ou o palco são 5 milhões, vamos desistir, já não veio o Papa. Era fazer a figurinha, não é? Claro que tem que vir o Papa e temos que fazer o melhor possível. Deve baixar os custos. Fantástico. Para a próxima, aprenda-se a lição e comecem a programar mais cedo. Estão programados mais de 1,5 milhões de pessoas que vêm para assistir, portanto é uma loucura. E a nível económico isto é um boom, de tal maneira que há quartos ou apartamentos, já não sei. Como a especulação maluca para aquela semana em Odivelas, 5 mil, 6 mil e até 12 mil euros. O que é isto? Está tudo maluco. É a loucura do... Portanto, economicamente, de certeza que vai ter um impacto certeza, gigante. não é? Obviamente. Não é para desistir à última da hora. Agora, pronto. Stefano, mas eu creio que o que está aqui em causa é as adjudicações diretas. Acho que aqui o que o pessoal fica mais preocupado é o montante da adjudicação direta que é feito, ainda para mais uma das empresas do regime, não é? Que são palcos no valor de 4 milhões ou 6 milhões, é tudo na casa dos muitos milhões. E não há desta dúvida que narrativa... era de se evitar Claro. adjudicações diretas, mas eu não conheço o detalhe. Mas tenho a certeza que só se fizeram adjudicações diretas porque já não se podia fazer de outra maneira. Ou seja, porque não estava o trabalho feito anteriormente. Agora, que isso vai dar chatices, e eu espero que haja bom senso a quem foi adjudicado e quem adjudicou,
para que Mas depois daqui a uns já agora anos não deixa-me venha a dar haver parangonas nos jornais que alguém roubou à conta das Uhum. Jornadas Mundiais da Juventude. Estamos a assistir aqui uma campanha um bocadinho perigosa, não é? Faz lembrar aquela altura que havia o Bruno Carvalho e o Benfica e não sei quê. E está a ficar muito O perigoso Benfica ainda aqui. existe. O Benfica ainda existe. O Bruno Carvalho não Exato, sei. exato. E o que acontece é que esta comunicação que se está a gerar um bocado perigosa à volta destes temas é um bocadinho desinformante, não é? Porque as pessoas não sabem, mas esta adjudicação direta que foi feito um convite a 12 empresas que apresentaram todas o seu valor para a construção do próprio palco. E a que ganhou foi que efetivamente houve 4 ou 5 nem sequer responderam ao convite, porque lá está, havia pouco tempo para fazer aquela monstruosidade de palco, e as que responderam, foi a mais barata. Por isto também não foi assim uma coisa do pé para a mão, atenção, como querem dar a entender. Pronto. E eu conheço bem isso, conheço alguns envolvidos nesta situação. Neste processo. E o que está-se a passar cá para fora é que efetivamente não. O que aconteceu foi que chegaram ali e pediram logo àquela empresa e adjudicaram e não sei o que mais. Pronto. Há aqui uma coisa que eu concordo, que é o seguinte: isto devia ser feito com mais tempo. Uma coisa com esta magnitude não se faz a meses de acontecer, não é? Não se planeia com poucos meses de acontecer, tem que se planear com tempo. Até porquê? Até porque se tivermos mais tempo, temos outro poder de negociação com os nossos fornecedores. Porque eles sabem claramente que, obviamente, então, isto é a lei básica da gestão da economia, quer dizer, se eu deixo o poder disto não acontecer, é impossível isto não acontecer, quer dizer, o Papa tem mesmo que aparecer, seja ele grande ou pequeno, quando vier cá o Papa, quer dizer, é inconcebível pensar, ainda por cima Portugal tem um histórico de ser um bom organizador de eventos dentro desta área e outras, epá, é impensável, claro que o poder de negociação vai ser reduzido. E depois também tem que se pagar um bocadinho o preço com isso. Metam-se do lado também dos parceiros, que em pouco tempo têm que arranjar centenas ou milhares de colaboradores, têm de desalocar de outras obras para que este palco efetivamente aconteça. Obviamente não vai ficar barato. Eu não percebo, realmente a parte admirável das pessoas acerca deste tema, sinceramente. Sim, também acho que é um tema que está a ser empolado desnecessariamente, totalmente. Depois há uma outra coisa que não nos podemos esquecer, e temos visto isso na construção em todo lado. Os materiais estão caríssimos, a inflação é enorme, a especulação também é enorme, portanto, obviamente há sempre intermediários que, obviamente, tentam inflacionar ainda mais e obter margens que não deviam, mas o controle de preços também não é, a solução comunista também não é a certa, e, portanto, o problema é que nós pusemos-nos a jeito. Neste caso não foi o governo, mas foi a organização original das Jornadas Mundiais da Juventude, e depois a descoordenação total, não é? Entre o senhor vereador, o ex-vereador que estava a coordenar, ou que está a coordenar, aparentemente em total descoordenação com a Câmara atual. Enfim, uma tristeza. É uma pena porque nós realmente somos bons a fazer eventos grandes e desta vez a organização está a correr mal. Agora, eu não tenho dúvida que no fim vai valer a pena e que vai correr bem. A não ser que haja um terremoto. Mas de resto, as pessoas vão vir, vai haver um palco e as pessoas vão estar felizes e vai correr tudo bem e Portugal vai sair por cima disto. Mas enfim, estamos aqui também num triste. ciclo que porventura pode-se considerar de perigoso a nível de comportamento dos mídia. O que está a acontecer efetivamente é que nestes últimos meses tem havido esta tendência de linchamento público. Começou com factos importantes, com questões relativamente que eram importantes de mencionar, algumas questões relacionadas com corrupção, mas entrou-se aqui agora numa fase de espiral de um bocadinho de loucura, em que o que se tenta é arranjar temas quentes e que possam chocar as pessoas e indignar para haver um linchamento público rápido. E exatamente. Isto é perigoso. Porque isto... é muito perigoso porque isso pode deixar de legitimar coisas que sejam efetivamente importantes de serem feitas. E não só, e os próprios pessoas associadas, repara, Nuno, os próprios políticos começam a ser vistos como autarcas, por exemplo, a ser autarca, como dizia no outro dia o Marcos Mendes, autarca não é currículo, é cadastro. Tu neste momento começas a ver, eu duvido que haja autarcas mais corruptos do que há em qualquer outra profissão, há de ser a mesma percentagem, mas começas a criar uma mancha sobre aquele tipo de função que parece que, depois quem é que quer ir para estas funções?
Ninguém Exatamente. quer, porque tu és completamente linchado. Qualquer coisa que Completamente. acontece, e depois às vezes é que nem é preciso provar nada. Basta haver uma suspeição lançada para o ar e tu pronto. Agora andas 3 ou 4 anos aqui a passar as passinhas do Algarve para limpar a tua imagem de uma coisa que se calhar tu não fizeste, mas que colou. E eu creio que os mídia, e atenção, isto só beneficia, isto dá cabo do regime. Ok? Isto afasta as pessoas com qualidade, porque elas vão para a política não é pelo dinheiro, a não ser que sejam corruptas e possam Claro. receber por fora. Não é Claro. pelos salários. O setor privado vão ganhar mais, de certeza absoluta. Mas afastam as pessoas, ok? É um problema. Criam este estigma grande e isto só favorece um tipo de político, que é as extremas, ok? Os maluquinhos chalupas da direita, do Chega e os anarcos Equivalentes. da esquerda vivem deste tipo de sangue. Não é? Que é para poderem dizer, revolução, 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 e pronto, e lá conseguem levar a deles a melhor. Pá, mas isto é altamente perigoso. Eu acho que aqui os mídia têm um papel de responsabilidade grande, e a maneira como estão a abordar todos estes casos, inclusive este das Jornadas Mundiais da Juventude, é um perigo. É um E não é perigo. só isso, repare. e depois também acho que também os responsáveis, quer da Igreja, quer mesmo a nível do próprio aparelho do Estado, não estão a saber defender bem. Parecem uns anjinhos, pá. É que era tão fácil defender-se destes temas, era tão fácil cancelar estas situações, e deixam-se entrar nesta rasteira que se está a preparar e a perpetuar, que não faz sentido nenhum, quer dizer, acabem com o tema. Porque, e depois temos aquele indivíduo da igreja, agora não me recordo o nome, se calhar vocês se recordam melhor do que eu, que depois também quando abre a boca só diz disparates, pá. Pá, e isso só ajuda a empolar cada vez mais essas coisas. Epá, claro, e depois vamos lá ver como é que isto vai acabar. Já ouvi dizer que o palco já vai ser outro, que já as coisas vão ser diferentes, etc. Epá, mas deixa-se lá de tangas, pá, deixa lá isto acontecer. Acho que é uma coisa importante para o país. Pá, e vamos lá ter um bocadinho de cabeça e de Muito bem. responsabilidade. Bom, Eu acho que em geral a população concorda com isso, não é? Acho que é ter um bocadinho de bom senso e se calhar isto está um bocado tudo na cabeça dos mídias e dos políticos envolvidos, porque não há, eu acho que não há assim, não devia haver assim, tanta polémica com relação a este tema. Outros sim, outros há mais polémica. E realmente a incapacidade do Estado de atrair pessoas boas vai ser cada vez maior, não é? Porque é quem é que cada quer vez mais. fazer parte do que quer que seja relacionado com o Estado? É muito Claro. difícil, não é? É um problema. E os que conseguem, não é? Porque aquilo também, 36 perguntas, provavelmente quase ninguém consegue passar, não é? Pelo menos não ninguém relacionado com as indústrias. Imaginemos um secretário de Estado de uma indústria qualquer específica. Não, se ele não perceber nada da agricultura, não devia ir. Perceber alguma coisa da agricultura, provavelmente teve alguma coisa a ver com o setor. Claro. Ora, aí já está incompatível. Portanto, quer Já dizer, está incompatível. E pior, se é ele um bocadinho aceita ser difícil assim. secretário de Estado, depois durante 3 anos não pode Também voltar não pode. para o Portanto, setor. Ah, vai, é melhor basicamente, ficar quietinho. Não é é? melhor não Então, ir, não depois vou é? fazer o quê? Vou É trabalhar em que difícil. setor? É um equilíbrio muito difícil também. Por outro lado, tem que tentar que os bandidos não consigam entrar para não acontecerem os escândalos todos que têm Pá, mas eu acontecido. Mas aqui, mais uma vez, reforço responsabilidade, muita responsabilidade sobre os mídias, a forma como abordam as questões e Exatamente. como dão palco e tempo de antena a demasiadas personagens que não merecem. Caso típico, nesta situação agora que está a decorrer com os professores, o palco que estão a dar ao representante do sindicato, não é um sindicato aquilo, é um movimento, que é o STOP, em comparação com os sindicatos dos professores. Pá, aquele tipo tem um tipo de discurso muito à la Chega, não é? Que era sangue e revolução, e os mídias adoram isto e põem aquele Claro. tipo pá, e é perigoso, tem que saber que isso pode ter consequências negativas. A pressão é tanta para as greves para continuarem com greves, que não tarda nada. A opinião pública vira-se ao contrário, não é? E em vez de apoiar os professores, que têm uma luta justa e uma causa super não é? justa. Super justa, e acabam por ficar prejudicados pelo aquele tipo de empowerment que dão àquelas personagens que querem a greves por greves. Mas aí voltamos realmente à utilização do dinheiro público, não é? 3 bis para a TAP, mas depois não se pode recuperar o tempo dos professores, etc. É incompreensível. Estas coisas, lá está, não tem a ver com governos, mais ir para além da troika, acabar com a austeridade, etc. Mas a verdade é que nós não podemos ter professores, médicos, enfermeiros, etc., a ganhar miseravelmente. Andava aí a passar um meme agora, recentemente, que um operador de armazém da Mercadona já ganha mais que um médico do Serviço Nacional de Saúde. É preciso dizer mais alguma coisa. Isto é insustentável. As Completamente. pessoas não querem acabar com o SNS. Ora, obviamente que o SNS está a acabar. Assim ninguém vai ficar lá, não é? É impossível. Os professores, a mesma coisa. Os professores têm provavelmente a profissão mais importante da sociedade, que é educar as Exatamente. crianças. É a mais importante. São miseravelmente pagos, são maltratados
Quer dizer, isto não tem a ver com esquerda e direita, ou seja, as prioridades de onde gastar o dinheiro estão É uma muito erradas, reposição de não? direitos, eles têm que contar o tempo de serviço, é um facto. Epá, e se não há dinheiro para pagar tudo agora de uma vez, da contagem do tempo de serviços, epá, então que façam um plano de pagamentos, que lhes paguem ao longo de 5, 6 anos, 7 anos, pá, mas paguem-lhes, não é? Quer dizer, faz Claro. sentido. Tiveram não sei quantos anos que não foi contado, deve ser contado e deve ser pago. Não há Sim, e dinheiro, acabar com esta loucura de meter as pessoas a andar à volta do país. Quer dizer, pronto, tem que Completamente, pagar mais. Querem completamente, que as pessoas vão completamente. para o interior do país, onde não existe, não acontece nada, paguem-lhes mais. Acabou. não é? Tem Opa, que Tens dar que um pagar esforço. mais, ou então daqui a corremos mas o risco incentivar a daqui a isso. 10 anos não termos professores suficientes para alocar a todas as escolas, porque Estás com realmente esse problema já. não é? Já, aqui, Aliás, é como a história dos construtores dos engenheiros civis, não é? Antigamente, para entrar em 2010, para entrar num curso de engenharia civil, quase com 9,5 que entravas. Agora tens falta de engenheiros civis. E vai acontecer o mesmo com os professores. Repara bem, eu acho que se nós começamos nesta senda, corremos o risco de nos tornarmos quase uma América Latina. E como dizia o Mas esse Pitágoras, é o caminho para onde estamos a ir. e como dizia o Pitágoras, é assim, eduquei as crianças para que depois, mais tarde, não tenhamos que punir os adultos, não é? Epá, é um bocado por aí. Se nós deixamos uma coisa que nós temos, que é um asset, um dos melhores assets que nós temos, que é a educação neste país. Digam o que disserem, temos, pá, a nível de educação é muito interessante. Se nós estamos a maltratar esse ativo tão positivo que nós temos, pá, qualquer dia somos assim, epá, não sei, um Chile ou um Brasil, enfim. vamos O Chile lá, não era mau. saltar para o próximo tema. Vamos passar destas más notícias para boas notícias. O Nuno traz-nos aqui o tema relacionado com as stock options startups. Nuno, o que é que se passa aí no mundo das startups? Acho que há boas notícias. Acho que há boas notícias. Finalmente foi feito um pacote de diretivas que põem, Legislativo. se calhar Portugal no top, ou pelo menos na linha da frente, em tudo o que concerne a incentivos e através das stock options. Até à data não tínhamos uma lei definida para as stock options. O que tínhamos efetivamente era, imagina, se tu quisesses dar uma stock option ao teu colaborador, ou um grupo de colaboradores, eles tinham que pagar logo à cabeça esse incentivo, e era completamente injusto, porque às tantas tu não sabias se aquilo depois era convertível ou não, ou se podias ou não rentabilizar aquele ativo ou aquela bónus que estavam a dar. O que é feito agora é que a stock option, sim senhora, isso foi alterado, permite agora que tu possas pagar aos teus colaboradores e dar o incentivo de eles poderem terem uma opção de compra sobre ações da própria empresa onde trabalham, não é? Isso até é bom, até para os próprios colaboradores terem um vínculo muito maior com a empresa onde estão a representar, e permite que, caso eles exerçam essa opção depois de compra, só façam depois realmente o pagamento de impostos na venda dessas stocks. Pronto, isso vem realmente revolucionar muito aqui o mercado. Opa, e veio dar um sinal positivo a todos os investidores, mesmo estrangeiros, nomeadamente os americanos, que já utilizavam esta medida com alguma frequência. E pronto, olha, parabéns a quem aprovou isto no Parlamento. Agora resta saber se a burocracia que é necessária para efetivar isto não vai deitar por água esta situação muito boa que aconteceu, não é? Oh, Eu Stefan, acho que vale a partilha. pena, talvez, clarificar o que é que são stock options, não é? Porque isto é uma terminologia, enfim, startups e financeira. Basicamente, se a pessoa for dona de uma empresa e quiser dar ações aos seus trabalhadores, pode-lhes dar uma opção de compra dessas ações a um valor, digamos, 100, com a expectativa que depois aquelas ações venham a valer 1000. E, portanto, a pessoa compra a 100 e vende a 1000. Vou dar um exemplo teórico. E Certo. o problema é que neste momento o que acontecia, ninguém fazia isso, porque pagava logo, quer tivesse vendido, imaginemos que as ações estavam a valer 1000, mas não as vendeu mesmo, só estava uma valorização de 1000 e tinham sido dadas a 100, ou as opções tinham sido dadas a 100, o Estado queria cobrar logo o imposto sobre a diferença entre Uhum. os 1000 e os 100. Ora, se a pessoa não vendeu nada, não tem dinheiro para pagar imposto nenhum. E, portanto, as stock options não se podiam executar em Portugal, não se podia usar esse tipo de ferramenta de compensação e de atração de talento, porque obviamente ninguém ia estar a pagar uma coisa que não tinha recebido ainda. E ao fim de muitos anos, mas muitos anos, mais de uma década de discussões com os vários governos, que isto era uma coisa básica e que o Estado não perde nada, porque não havia nada para ganhar se ninguém existia, se ninguém usava isto, finalmente, neste Orçamento de Estado, tomou-se essa decisão. O problema aqui, e a razão pela qual o Estado nunca tinha feito nada, provavelmente, tem a ver com a diferenciação entre o que são startups e o que são as outras empresas, porque isto é muito utilizado
em startups, mas também pode ser utilizado em grandes empresas. E, aliás, nos Estados Unidos e em vários países europeus, o tratamento é igual para todas as empresas. As pessoas não diferenciam se é uma startup, uma empresa tecnológica pequenina, etc., cuja definição foi agora posta em lei, o que é uma startup, portanto, isso tem várias dimensões positivas deste movimento, mas isto é uma coisa que se faz há décadas nos Estados Unidos e é por isso que também lá as pessoas ganham não só um salário e um bónus, mas também ganham imenso quando as empresas valem mais. E isso é que é o capitalismo popular. Mas realmente aqui demorou estas décadas todas, mas estão de parabéns e está de parabéns o governo por ter tomado essa opção, apesar de isto devia ter sido estendido a todos os tipos de empresas, porque não há razão para que isto não seja também comum Concordo, a outras exatamente. empresas maiores. É bom para toda a gente, não é só para os empregados das startups. Stefano, Exatamente. do que tu tens acompanhado a nível de investimento, como vocês participam em fundos, principalmente aqui a nível europeu, o que é que poderemos fazer mais, para além daquilo que já está feito, para ajudarmos aqui o ecossistema de startups a nível deste tipo de leis ou alguns benefícios para investidores? O que é que ainda pode ser feito adicional? Ou seja, às vezes focamos-nos muito em benefícios fiscais, etc., e para as próprias startups, que é um bocadinho contraproducente, porque as startups em geral não pagam impostos, digamos, pelo menos não pagam IRC porque não têm lucros, não é? É por isso que os investidores têm que colocar dinheiro, que é para elas continuarem a sobreviver e a crescer, na esperança que um dia, obviamente, venham a dar lucros. Agora, há dois ingredientes fundamentais para um ecossistema crescer. Um é ter uma produção grande de engenheiros e cientistas, ou engenheiras e cientistas. Ou seja, e isso nós podíamos fazer muito mais. Há uma fraca produção de engenharia em Portugal. Não é fraca em qualidade, mas é fraca em quantidade. Há muito poucos engenheiros das universidades portuguesas. Deviam sair mais. Devia-se incentivar a que os números clausos, digamos, dos cursos de engenharia e relacionados com sistemas de informação, etc., fossem maiores, se calhar em detrimento de outros cursos que não têm tanta saída. Portanto, nós precisamos de mais engenheiros e mais cientistas, porque sem ter essa base, não há nada. Isso é uma questão de política pública de educação e de ensino superior. Depois, a outra parte é, nós podemos ter os engenheiros todos, mas se não houver dinheiro, nem eles podem ter muito boas ideias que não vão a lado nenhum. E há um déficit enorme de capital em Portugal ainda. Nós temos fundos, mas os nossos investidores são quase todos estrangeiros. E também é difícil convencer os estrangeiros a investir em fundos portugueses para investirem em startups portuguesas. Portanto, o que é natural e o que toda a gente faz nos outros países é que existem investidores nacionais para fundos nacionais fomentarem a indústria nacional. Ora, em Portugal não há nenhum incentivo, aliás, os dois poucos que haviam estão a ser mortos pouco a pouco, que eram os Golden Visas e o CIFID, são dois incentivos para que investidores privados coloquem dinheiro em fundos que investam em startups. Mas haveria outras coisas que poderiam fazer, como, por exemplo, encontrar soluções para as barreiras que os fundos institucionais portugueses têm para investir neste tipo de fundos. Os investidores institucionais, ou seja, os fundos de pensões, as seguradoras, os bancos, etc., raramente colocam um centavo que seja neste tipo de investimentos. Porque não gostam de não ter liquidez durante 10 anos, acham que o risco é muito alto, apesar de, teoricamente, o retorno também devia ser alto a acompanhar o risco. Portanto, há uma série de coisas que realmente se podia fazer a nível de pacote legislativo para retirar estas barreiras e incentivar a que haja investimento institucional nesta classe de ativos. Se nós não tivermos engenheiros e não tivermos dinheiro, enfim, teremos alguns unicórnios, mas não teremos muitos. Ou seja, não vamos mudar o país com meia dúzia de unicórnios. Sim, e só apostarmos na educação e também não tivermos essa outra componente, corremos o risco de Não estar a houver formar dinheiro, pessoas para... Mesmo para elas assim, irem para o estrangeiro. mesmo assim, acho que não estamos nada mal. Porque Não estamos mal, em proporção a mas, Espanha ou França, nós temos aqui em proporção temos o triplo dos unicórnios que existem em França, por exemplo, ou mesmo em Espanha. Não é? per capita. Mas na realidade, nos últimos 2 Se calhar não anos, está assim 3 tão mal, anos, ó Stefano. Se calhar também não está assim tão Mas mal. e são mas mesmo portugueses? não, há uma coisa, número Sete um. unicórnios portugueses, sim. É Sim, mesmo mas vamos portugueses? lá ver. Eles são portugueses americanos, mas são Ok. portugueses. Não, vou aqui reformar, tens razão. Agora a moda é dizer que tem Sete 100 unicórnios portugueses. fundados por talento nacional. Vamos pôr as 100 coisas portugueses. bem, Sim, tá, mas não estão bem. cá. Só está cá um. Exato. Quer dizer, É. eles estão A fee cá, design, os não é? empregados estão cá, não é? Os empregados estão cá e, portanto, as sedes não estão cá. Mas também as pessoas dizem, mas as sedes não estão cá e isso é um problema tão grande. Eles não pagam impostos nem cá nem lá. Ou seja, Exato. não pagam porque são unicórnios que não têm ainda rentabilidade, não é? E isso Uhum. já é mais difícil da pessoa combater, porque
quer dizer, os mercados de capitais nos Estados Unidos é a meca dos mercados de capitais, quer dizer, Claro. não é só, esse problema não é um problema só português. Antes de chegarmos a esse problema, porque uma coisa era, ok, não há cá nada, não há empregados, não há fundadores, não, existem cá, Deserto. mas depois a sede está nos Estados Unidos, tal como a sede dos unicórnios espanhóis, franceses, alemães, também está nos Estados Unidos. Isso é um problema mais difícil de resolver. Agora, não haver capital nenhum para fundos, capital privado, depois há capital do Estado, mas o capital do Estado vem sempre com muitos pré-requisitos que não são de mercado. E isso não dá, não é eficiente e nós não conseguimos competir depois com fundos normais de outros países que não têm esses strings attached, essas pré-condicionantes. Portanto, efetivamente, há muito que se poderia fazer, mas não se consegue ter essa conversa porque são conversas muito profundas tecnicamente, Sim. e também o tema não é sexy. Portanto, já é a segunda derivada das startups e dos unicórnios, mas a verdade é que tem esses ingredientes base, quer dizer, não passa de uma moda que eventualmente acaba, não é? Ou eventualmente passa. E isso é que é a preocupação da indústria, é que isto não é uma moda, isto é uma questão de competitividade da indústria, da economia nacional e do futuro do país. Eu não sei se vocês também têm essa impressão, porque não tenho dados concretos, mas tenho esta impressão de que efetivamente a nível português o valor investido por PMEs multinacionais, mas principalmente PMEs, no ecossistema de empreendedorismo é muito residual, é muito baixo, é um valor Não, muito... todas as estatísticas que vemos, eu não tenho agora aqui de cor, mas Portugal investe tipo 0,01% do PIB em capital de risco. Espanha é tipo 18 vezes. E Pois. Israel é 230 vezes isso. Ou seja, estamos a falar, nós estamos totalmente na causa da Europa. Totalmente na Mas causa da no Europa. fundo... Mas o que é que Mesmo falta aos no nossos fundo, com a empresários? Roménia, Não não são sei, os não sei, empresários. João, não são os sei, empresários. ainda por cima os indicadores, exatamente, e o Sefa tem razão no que ele vai dizer, que de certeza não é só os empresários, e é também as condicionantes que os empresários e outras pessoas podem ter. Mas repara, os próprios indicadores dos últimos anos, temos aqui um retorno de investimento, em média, 50 vezes superior ao volume do capital de risco investido, quer dizer, não faz sentido nenhum. Qual é que é o problema, e isto é verdade, que faça com que não exista mais investimento, não é? Mesmo Os com estes indicadores tão detentores, positivos, pá, o que é que se passa? os detentores de capital, que são os fundos de pensões, as seguradoras, etc., não têm nenhum incentivo para investir nesta área. Devia de haver. É mais complicado, não conhecem, e não vamos agora aqui entrar nos detalhes técnicos, mas essencialmente esse era o grande problema a resolver, que foi resolvido nos outros países de várias maneiras. Nomeadamente, por exemplo, em França, que há 15 anos atrás não existia no sistema de empreendedorismo europeu, e hoje em dia é a powerhouse, ao lado da Inglaterra e da Alemanha, sempre os mesmos, não é? Então estão mais à frente, e da Escandinávia, claro. Basicamente, na altura, creio que foi ainda o Sarkozy, que telefonou para todas as seguradoras e fundos de pensões grandes, os grandes grupos económicos franceses, e disse: meus amigos, vai haver aqui uma política formal e informal de criação de uma indústria de capital de risco em França, porque basta disto ser tudo inglês. Na Europa, na altura, na realidade era a Inglaterra que dominava completamente. E hoje em dia a França é um powerhouse. Pronto. E, portanto, basicamente, houve uma decisão de sociedade, iniciada pelo Estado, de trazer os privados para ultrapassar essas barreiras técnicas que eles também tinham em França. Os problemas eram os mesmos. Mas nós, como Portanto, o sempre, Sarkozy estamos... liga às seguradoras, o Literalmente foi o que Marcelo aconteceu. Rebelo de Sousa liga à Cristina Não vai acontecer, não a é? dar os parabéns pela entrada na TVI. Vamos pôr o Marcelo Rebelo de Sousa a ligar às nossas seguradoras e a dizer, amigos, vamos fazer aqui um fundo de investimento. Olha, mas por falar em Estados Unidos e no grande desafio que é Estados Unidos, eu também queria partilhar convosco aqui uma notícia, eu também gostava de saber aqui a vossa opinião, obviamente superficial, mas isto é importante. Os Estados Unidos decidiram lançar uma medida política de captação da indústria para os Estados Unidos, para, ao fim e ao cabo, fortalecerem ali a possibilidade de produzir made in USA, e segundo os dados que tinham, eles têm aqui um pacote de incentivos entre duas medidas, que é o IRA, o Inflation Reduction Act, que são 370 bilhões em subsídios para que as empresas se localizem lá e que produzam a partir de lá, e depois mais um Chips and Science Act, que são mais 52 bilhões. Claro que o nosso Ministro da Economia já vai dizer que isto é altamente perigoso, porque as empresas na Europa estão todas a olhar e a pensar, bom, se calhar o melhor é ir montar as instalações do outro lado. A Europa está um bocado em pânico, há aqui também já umas notícias
de que vai haver um Net Zero Industry Act e, entretanto, andamos aqui no meio desta complicação toda e deste filme com a Rússia, com a China e com a Índia que estão a aproveitar para conseguirem ter recursos a um valor mais baixo, obviamente, porque a Rússia precisa de vender. O que é que vos parece que vai criar aqui? Estamos a criar um mundo polarizado, estamos a criar um mundo de três silos, Europa, Ásia e Estados Unidos. O que é que a Europa tem que fazer para não ficar para trás e não se deixar engolir por estes dois grandes powerhouses que é a China e os Estados Unidos? Para mim parece-me o seguinte, parece muito positivo o Biden ter lançado este desafio, porque é assim, tem que haver um bocadinho mais de competitividade e também pararmos um bocadinho com a dependência que nós temos, por exemplo, com a China. Isto é claramente um sinal do Biden, acima de tudo nem é para a Europa, é mais até para a China, não é? Mas o problema é que isto ameaça a Europa fortemente, mano. Imagina que tu pegas... Não só a Europa, ameaça todos os países, naqueles que não sejam os Estados Unidos, não é? Porque Claro. com um pacote desses, Sim, com esse dinheiro todo disponível... Não, claro, mas eu estou a ter uma visão, estou a fazer uma visão global do problema. Claro, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer, é o que o Stefan está a dizer, é fazer uma proposta igual ao melhor. E isso é bom porque vai estimular mais a economia, vai ajudar mais os empresários, se calhar, a fazerem coisas mais positivas, a cimentarmos, se calhar, mais indústrias, até a nível que estão deslocalizadas, até mais a leste, se calhar, até mais no centro da Europa ou noutras periferias. Isto Acho vai que é ser bom para interessante. Portugal até. Pode vir a ser bom Penso para que sim. Portugal porque pode haver reindustrialização da Europa. Vamos lá ver, isto era inevitável pelo que o Nuno acabou de dizer. Isto é um passo atrás na globalização, uma espécie de recentrar as coisas mais perto de casa, porque esta dependência que foi construindo tornou-se insustentável e está à vista de todos, não só a questão da Rússia, mas também da China. Portanto, isso é óbvio. Outra coisa que é óbvia é que a razão pela qual existiu o Brexit e também foi eleito o Trump e outros que tal, falta de cuidado com as populações locais e com a indústria local e com as perspectivas de crescimento locais. Portanto, eu acho que nós vivemos um período de grande globalização que foi muitíssimo positivo e tirou milhões de pessoas da pobreza nos mercados emergentes, mas que gerou muito ressentimento no Ocidente e também gerou muita dependência que talvez não tenha sido totalmente positiva, e estamos a sofrer as consequências disso, da Europa e dos Estados Unidos, de outras regiões do mundo que nem sequer, muitas vezes, respeitam os direitos humanos, que não têm os nossos princípios e os nossos valores, e que não são propriamente nossos amigos a maior parte do tempo. Portanto, era inevitável, até para o Partido Democrata se preparar, digamos, numa luta futura, de novo, contra os republicanos, seguir, de certa forma, o que o Trump estava a fazer, que era reindustrializar os Estados Unidos, que é para os republicanos depois não terem essa carta para jogar e dizer assim, não, os senhores, não, tudo é à China. Ele está a fazer essencialmente o que o Trump já tinha começado a fazer, que é criar a indústria nos Estados Unidos, fixando postos de trabalho e crescimento, e com sucesso. Os Estados Unidos têm crescido imenso na última década. E a Europa tem que se mexer, basicamente tem que fazer o mesmo, obviamente devia estar mais coordenada com os Estados Unidos, provavelmente os Estados Unidos também não se coordenaram o suficiente ou não quiseram, mas nós não podemos ficar quietos nem parados. Eles imprimem dinheiro e transformam em subsídios, e nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Obviamente que a parte difícil aqui é depois como é que se controla a inflação também no meio disto tudo, não é? Porque realmente no meio de um descontrole da inflação, de aumento de taxa de juros e ainda por cima fazer subsídios, são tudo sinais contraditórios para os mercados. Mas temos que responder da mesma maneira. Como é que se mantém esse equilíbrio? Como é que se mantém esse equilíbrio? Não podemos ficar dependentes dos chips virem da Ásia. Ou seja, isso é que não pode continuar a acontecer. Nós temos que produzir coisas na Europa. Não podemos ficar, pois, olha, agora não vêm barcos da Ásia, não temos chips para os computadores também são feitos na China, etc. Não dá, acabou isso, tem que acabar, não é? Pronto. Temos que continuar a ter relações ótimas e o mundo global. Mas nós temos que ter uma certa independência. Não há nada. A sensação que dá é que depois da execução e a nossa capacidade de implementação a nível europeu é mais lenta. Parece que as coisas aqui demoram mais, não é? São mais burocráticas. Não há dúvida. Mas a competição é que gera o engenho. Temos que ser mais rápidos. Vamos ter que acelerar e espero que estas medidas depois se traduzam em estratégias que de alguma forma a gente consiga implementar e com
com a localização geográfica que faça sentido, né? E nesse aspecto Portugal tem que beneficiar e tem que aproveitar aquilo que tem de... Mas, por exemplo, depois temos alguns aspectos que são estranguladores. O facto das nossas linhas de ferro não serem compatíveis com a bitola europeia é logo um problema e não parece que queiram resolver esse problema tão cedo, não é? Portanto, a gente, ok, temos os portos, depois podemos exportar através dos comboios. Sim, mas tens esse pequeno problema que a bitola não é a mesma e não... Quer dizer, há aqui uma série de coisas que têm que andar e têm que andar rápido, não é? E não sei se estamos com essa Sim, velocidade se não toda for de em Portugal, implementação. vão fazê-las noutro sítio qualquer, não é? Se Vão nós não fazê-las aqui ao tomarmos lado em essas Espanha? decisões, De certeza. não há dúvida que ficamos para trás, não é? Mas é o costume, não é? Nada que a gente não tenha visto já, não é? Muito bem, vamos saltar aqui para as startups de inovação. Nuno, fala-nos então das baterias de sódio e algas que garantem mais de 1000 ciclos de carregamento. O que é isto? Olha, isto é o quê? Existe, pronto, lá está, é um bocadinho o que o Esteban estava a dizer, que a necessidade aguça o engenho, e é verdade. Agora com os carros elétricos e com a mobilidade elétrica a ganhar um elan muito significativo pelo mundo inteiro, não é? Ao contrário do que se previa. Alguns previam. O que acontece aqui é que existe agora aqui uma dependência muito grande sobre terras raras e materiais raros, como o lítio, por exemplo, não é? Então, e mete-se em causa aqui até que a exploração desses materiais em países como a Bolívia, por exemplo, ou a Argentina, etc., são feitos de formas até, vamos lá ver como é que eu ia dizer isto, um bocadinho desumanas, não é? E outra coisa é que o próprio lítio é um material que é finito, assim como o petróleo, não é? Ou seja, se vai haver uma altura que aquilo vai acabar. Então, o que é que estes cientistas britânicos da Universidade de Bristol decidiram fazer? Uma das coisas mais abundantes que nós temos no nosso planeta Terra é, para além dos componentes de hidrogênio, não é? E azoto, é realmente o mar, não é? A água, não é? E então eles decidiram pegar numa componente de sódio, ok? E arranjar uma alternativa mais atraente ao lítio. Ou seja, basicamente o que é que eles querem fazer? Eles querem, no fundo, diminuir drasticamente a dependência do lítio e, dessa forma, pôr o sódio quase em sua substituição. E os testes que eles têm feito têm tido resultados muito, muito, muito surpreendentes. Ou seja, o que é que nós temos? Porque é que é isto muito surpreendente? É que, atualmente, nós com uma bateria de sódio conseguirmos fazer 1000 ciclos, epá, é admirável. É realmente muito, muito, muito notável, não é? Ou seja, quando eu estou a falar em 1000 ciclos, estou a falar de ciclos de carregamento total e de descarga total. Basicamente, os problemas que eles têm tido nesta tecnologia é que, por exemplo, comparativamente ao lítio, os cristais, neste caso o próprio sódio, ao fazer as próprias transações, ou seja, de passar de um lado para o outro, vai criando alguns materiais que se tornam um bocadinho afiados e depois furam as membranas das baterias, e isso pode criar um curto-circuito e é uma coisa que não é nada boa, não é? Como podem calcular. Mas eles, entretanto, através das algas e através de uma coisa que é os cristais de celulose, conseguem ter aqui uma blindagem sobre essas membranas que realmente torna praticamente impossível que esses cristais, que esse sódio, essas pedras de sódio que depois são criadas com a utilização da bateria, já realmente não tenham capacidade de furar essas membranas, aumentando drasticamente a durabilidade da própria bateria em si. Ou seja, o que isto pode realmente tornar-se aqui um bocadinho revolucionário e realmente vejo aqui umas boas perspectivas para que se calhar num espaço máximo de 5, 10 anos já consigamos ter aqui baterias feitas com água do mar. Fantástico. Stefan, tu que és o homem das algas, É verdade. trouxeste também aqui uma startup relacionada com este temático, partilha connosco. Inclita Seaweed Solutions. Não, realmente hoje é o dia das algas. É o dia de falar de startups das algas. Parece que isto está na moda. Ainda bem que nós temos este fundo dos oceanos, que se dedica a investir em empresas também relacionadas com algas. Uma delas é a Inclita Seaweed Solution, que foi criada por um grupo de cientistas portugueses e que basicamente tira extratos das algas que são úteis para indústrias, desde a cosmética até a alimentação também animal, e também outro tipo de produtos de beleza e de bem-estar que utilizam... E pelos vistos baterias também, não é? E pelos vistos baterias também, se bem que esta não é para baterias. Mas pronto, dá para fazer muitas coisas com algas, mas realmente nós temos
um capital bastante grande de conhecimento em Portugal desta área, que está agora a ser descoberto e que nós estamos a olhar para imensas empresas relacionadas com algas para fazerem coisas diferentes, e não é só produzir algas, que também é um negócio interessante em si próprio, mas realmente é extrair valor, valorizando esse recurso que é abundante no mundo e que é abundante em Portugal e que também pode ser criado, ou seja, de algas também se pode fazer aquacultura de algas, não é só de peixinhos e de lagostas e por aí fora. Fantástico, muito bem. Temos aqui todo um novo mundo à volta das algas, portanto já sabem, se tiverem alguma ideia relacionada com algas, Indico Capital. Vocês têm recebido muito este novo fundo, como é que tem sido olhar para este ecossistema em Portugal? Isto está muito desenvolvido, é tudo muito académico, há muita gente a tentar fazer spin-offs. Qual é a tua visão agora ao final destes meses, Stefano? Sim, eu diria que há muita coisa a acontecer. É verdade que os fundadores em geral e os empreendedores têm um background científico, têm talvez menos conhecimento destes processos de investimento, e, portanto, as coisas demoram mais tempo porque é uma linguagem nova, porque são termos novos, porque há medos inerentes, que são difíceis de ultrapassar quando as pessoas não têm conhecimento. Era como se a mim me dissessem para eu discutir enfim, como é que se faz o extrato das algas, eu também não sei, e portanto também me assustaria, provavelmente, mas isso gera algumas dificuldades. Depois também, eu acho que o que acontece é que muitas vezes estes empreendedores menos experientes rodeiam-se de assessores e de advogados que também não têm muita experiência. Até parece que têm, mas não têm. Na realidade, há muito poucas sociedades de advogados em Portugal. Eu, se calhar, diria que 4, 5, 6 no máximo, que sabem o que é que estão a falar quando se trata de investimentos de venture capital. E os outros acham que sabem, ou até acham que não sabem, mas dizem aos clientes que sabem, e isso causa também muitos problemas, porque depois no fecho dos investimentos, as pessoas, digamos que os advogados metem macaquinhos nas cabeças dos cientistas e a coisa começa a derrapar. Mas temos visto também muito deal flow estrangeiro, ou seja, há muitas empresas do mundo inteiro a entrar em contato connosco e nós entrar em contato com elas para se estabelecerem em Portugal com o nosso investimento. Portanto, não falta deal flow, mas as coisas demoram mais tempo a acontecer do que no setor tech normal, de startups, digamos, de software, em que os fundadores, apesar de terem pouca experiência em geral, por osmose e porque já passou de certa forma uma década de ecossistema, já sabem um bocadinho mais e já sabem o que é standard, o que é que não é standard, estão mais por dentro. Os cientistas realmente é um bocadinho mais difícil fazê-los compreender como é que estas coisas se fazem de uma forma normal, não é? E portanto há mais desconfianças. Muito bem, mas é um ecossistema onde nós temos a oportunidade, se calhar, de ter um papel fundamental, Portugal, enquanto ecossistema ligado ao mar, e eu espero que todos estes investimentos que estamos a fazer, realmente depois, em termos concretos, consigam se traduzir em atrair projetos de valor para este setor, porque temos um potencial enorme. A nossa área marítima é uma coisa completamente surreal, em Enorme, termos de claro, claro. dimensão, torna-nos um dos maiores países a nível europeu. Portanto, que venham mais. Ainda esta semana vinha no Expresso também um mega investimento de 8 bilhões, o que era de uma empresa Em eólicas offshore. eólicas norueguesa, não é? Portanto, pá, quantos mais projetos destes a gente consiga captar, mais forte eventualmente será aqui todo o A ecossistema à nossa volta do mar. economia. Meus caros, para terminar, vamos fazer aqui os nossos apontamentos culturais. Nuno, o que é que partilhas connosco esta semana? Olha, há cerca de 3 semanas a minha mulher comprou um livro, ela também é uma ávida leitora, e eu devia ser mais, apesar às vezes, mas pronto, mas tenho acompanhado aqui as aventuras dela e já não me podia ouvir com o livro dentro da loja mágica. Já não a podia ouvir. Ela falava-me todos os dias acerca de um pedaço do livro que leu, que não conseguia parar de ler este livro, que o livro era incrível. Epá, eu só tinha duas hipóteses. Ou fugia e desaparecia e nunca mais aparecia cá em casa, ou então tinha que ler o livro também, não é? E então achei que, por bem, que se calhar a segunda opção, ainda ponderei um bocadinho, mas achei que se calhar a segunda opção era a opção mais interessante. Bom, o que é isto dentro da loja mágica? Realmente é um livro, é um livrão. Vou-vos dizer que, se calhar, nos últimos 5 anos não li assim um livro tão interessante. Ele foi escrito por James Doty, que é um neurocirurgião norte-americano, e basicamente, em linhas gerais, ele conta como é que um puto pobre que nasce no deserto da Califórnia
filho de um pai alcoólico e de uma mãe com uma depressão crónica, consegue realmente dar o salto na vida dele e tornar-se um homem super rico, mas acima de tudo o que ele conta neste livro, e que é a parte muito interessante, é como é que ele aprendeu, através de uma senhora atrás de um balcão de uma loja de magia, como é que aprendeu, por exemplo, a conseguir pré-programar o seu cérebro para atingir determinados objetivos. Não confundir isto com aquelas coisas do se acreditares muito vai acontecer, não é nada disso, mas é um livro muito interessante para explicar como é que nós pré-programarmos o nosso mindset para determinada coisa, não há nada que nos consegue abalar até que conseguimos atingir. Para além disso, outra coisa que este livro fala é sobre a generosidade. Fala muito como é que ele se tornou um homem muito rico e pouco generoso, e ao fim dos dias, já ter muito dinheiro, uma ilha na Nova Zelândia, etc., ele aprendeu uma lição, que não posso dizer, vocês têm que ler, em que ele realmente aprendeu que uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida é sermos generosos, e não é por acaso que ele é amicíssimo do Dalai Lama e pronto, e é filantropo em algumas das suas fundações. Por isso, ali dentro da loja mágica, comprem, vale muito, muito a pena. Stefan. Então, o livro que eu vou recomendar desta vez é um livro que tem a ver com um problema que muita gente tem, pelo menos as pessoas que têm filhos. Eu acho que das tarefas mais difíceis que a pessoa pode ter na vida realmente é criar os filhos e sobreviver a esse processo. Sobreviver em termos de pessoa pessoalmente, o casal, a relação com os filhos, enfim. Há coisas complicadas em termos de startups, mas garanto-vos que ter 2 filhos pequeninos, 2 rapazes, é muito complicado. E, portanto, eu dou imenso valor, e a minha mulher também, já que estamos aqui a falar de recomendações das nossas mulheres, às vezes passa-me livros super interessantes, e este último que me passou é espetacular, The Power of Showing Up, que tem muito a ver com, é um autor que é o Daniel Siegel, que já fez vários livros sobre a educação das crianças, e que tem muito a ver com realmente sobre o estado de espírito que se deve ter quando se está com as crianças, e como é que se deve enfrentar as adversidades e os desafios que eles nos lançam constantemente e que nos tentam tirar do sério a todos os momentos. E realmente como é que o nosso passado, a nossa própria infância influenciou o nosso estilo de sermos pais, e como é que nós devemos reagir às diferentes situações, de forma a que eles próprios venham a ser adultos equilibrados, especialmente mais equilibrados que os próprios pais, preferencialmente, e que venham a ser felizes, tranquilos, calmos e o melhor que possam ser, que é o objetivo de todos os pais, que é os filhos serem felizes e melhores que os próprios pais. E, portanto, The Power of Showing Up, eu já li muitos livros sobre esta matéria, é um livro incrível, com imensas conclusões práticas, mas também que nos fazem pensar sobre nós próprios, e que eu recomendo imenso. Muito bem, só para terminar, eu vou deixar aqui uma nota também, um documentário que revi, novamente, para quem tem Netflix, que é um documentário sobre quem controla o dinheiro. Já é antigo, já é de 2012, mas é brutal. Eles explicam de uma maneira muito simples e clara, para quem não tem muita literacia financeira, entender todo o movimento à volta deste setor financeiro, como é que se cria o dinheiro, como é que se gera e como é que depois é aplicado, e que explica muito, talvez, dos problemas que a gente estamos a enfrentar hoje, e pronto, é uma ótima lição também neste mundo. Pensava que ias recomendar o documentário da Pamela Anderson. Também é super interessante. Ainda não vi. Já comecei a ver. Já passei, já vi o trailer, não é? Aquele bocadinho assim, mas depois não. Mas ela é grande amiga dos animais. É? Então pronto. É incrível. Eu adoro documentários com uma boa capa. Fantástico. Meus caros, concluímos mais um episódio dos Fundadores, podcast Oceano Azul, com Nuno Silva e Stefano Moraes. Tim Vieira, um grande abraço para ti, espero que tenham gostado, e já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido, até ao próximo episódio, fiquem bem. Podcast Oceano Azul, natural, alguma fonte de rendimento. esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais,